as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Evangelho em Espírito e Verdade, aqui pela Web Rádio Cristo Consolador, para trazermos as lições do Evangelho à luz da doutrina espírita, procurando sempre o esclarecimento e não a polêmica, nos abstendo de ideias pessoais, para que possamos ficar com a visão lúcida do Espiritismo a respeito do Evangelho, que reúne os atos e os ensinos da vida de Jesus Cristo. Estamos ao vivo e, portanto, você pode participar, basta você enviar a sua mensagem, basta você fazer uma pergunta relativa aos temas que vamos abordar no nosso programa e, assim, faremos toda uma interação. Fique à vontade para estar conosco. E sempre iniciamos o programa trazendo o Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra extraordinária organizada por Allan Kardec, onde ele estuda com exclusividade os ensinos morais de Jesus. E nós estamos, então, desenvolvendo o estudo em torno do Evangelho segundo o Espiritismo e estamos no seu capítulo 13, que tem por título que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E estamos estudando as instruções dos Espíritos sobre o tema a beneficência. Hoje é o item 15, que nos entrega a mensagem dada por um Espírito protetor. Essa mensagem foi ditada ao médium, que não sabemos quem seja, na cidade de Lyon, na França, em 1861. Como os grupos se correspondiam, a mensagem foi enviada a Kardec aos cuidados da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Vamos, então, ver a palavra desse espírito protetor. E nós resumimos o seu texto, a sua mensagem, em 2 slides. Vamos, então, aqui ao primeiro, palavras desse espírito protetor. Diz ele: meus caros amigos, cada dia ouço dizerem entre vós: sou pobre, não posso fazer a caridade. E cada dia vejo que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais coisa alguma, e vos arvorais em juízes demasiado severos, sem vos perguntar se gostaríeis que fizesse o mesmo a vosso respeito. A indulgência não é também caridade? Vós, que não podeis fazer mais do que a caridade e indulgência, fazei pelo menos essa, mas fazei-a com grandeza. Pelo que respeita à caridade material, quero contar-vos uma história do outro mundo. 2 homens acabavam de morrer. Deus havia dito: enquanto esses 2 homens viverem, serão postas as suas boas ações num saco para cada um. E quando morrerem, serão pesados esses sacos. Quando ambos chegaram à sua última hora, Deus mandou que lhe levantassem os 2 sacos. Calma que o resto da história está no próximo slide, nós vamos saber o que aconteceu. Mas vamos, antes disso, comentar um pouco esta fala desse espírito protetor. E ele tem razão quanto a essa questão de vincularmos a caridade, o fazermos o bem ao próximo, com a nossa situação social e financeira.
E tem muitas pessoas que consideram que, por serem pobres, não podem fazer a caridade. Mas acontece que existe a caridade material e a caridade moral. É verdade que muitas vezes a nossa situação não nos permite fazer a caridade material, porque, de fato, não temos o que possamos dar àquele que está ainda mais necessitado do que nós. Mas, nesse caso, esse Espírito nos lembra que nós podemos perfeitamente fazer a caridade moral. E ela tem início com a indulgência, nos abstendo de julgar os outros, mesmo porque não gostaríamos que os outros fizessem isso conosco. Ele faz uma pergunta: se a indulgência não é também caridade? E, à luz do Espiritismo, a resposta é muito clara. Sim, e uma grande caridade, porque é a caridade moral. E a caridade moral está acima da caridade material. Até porque a caridade material ela está vinculada a esta existência terrena. Ela não existe no mundo espiritual, onde se trabalha apenas a caridade moral. Porque no mundo espiritual nós não temos mais as necessidades físicas terrenas. Então, ele nos concita a fazermos a caridade moral, ou caridade indulgência, como ele nos coloca. Mas ele pede que a façamos com grandeza, ou seja, com o coração, com sentimento, e não como se estivéssemos nos desobrigando da pessoa o mais rápido possível, depois de termos dado alguns comentários e feito algumas orientações, né? E aí seguimos em frente, mas falando mal. Ah, meu Deus, de novo, outra vez. Olha aqui, está entrando mensagem, já sei, vai se queixar, deve estar falando que está em depressão. Eu já cansei de orientar, eu vivo falando, mostrando. Bom, tudo bem, deixa eu ouvir a mensagem para poder dar uma resposta. Então, ele diz que agir dessa maneira não é uma verdadeira caridade, porque está faltando o respeito ao próximo, está faltando a indulgência. E aí, na sequência, ele inicia a história. E ele nos alerta: a história está ligada não à caridade moral, mas à caridade material. Então, dois homens, duas pessoas, dois espíritos reencarnados. Deus resolveu que as boas ações de cada um seriam, então, colocadas num saco. Um saco no nome de um saco ou uma sacola no nome do outro. Quando eles morressem, retornando ao mundo espiritual, os sacos seriam pesados. E aí saberia quem fez mais caridade e quem fez menos caridade. Quem fez mais boas ações, quem fez menos boas ações. Você está curioso agora para saber o que acontece com essa história, não é mesmo? Vamos saber passando para o próximo slide. Então, ele continua a história. Um estava cheio, volumoso, estufado, e retinha o metal dentro dele. O outro era tão pequeno e fino que se viam através do pano as poucas moedas que continha. Cada um dos homens reconheceu o que lhe pertencia. Eis o meu, disse o primeiro. Eu o conheço. Fui rico e distribuí bastante. O outro disse: eis o meu. Fui sempre pobre. Ah, não tinha quase nada para distribuir. Mas, ó surpresa! Postos na balança, o maior tornou-se leve e o pequeno se fez pesado, tanto que elevou muito o outro prato da balança. Então, Deus disse ao rico: deste muito, é verdade,
mas o fizeste por ostentação, e para ver o teu nome figurando em todos os templos do orgulho. Além disso, ao dar, não te privaste de nada. Passa à esquerda e fica satisfeito por te ser contada a esmola como alguma coisa. Depois disse ao pobre: deste bem pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão na balança representou uma privação para ti. Se não distribuíste a esmola, fizeste a caridade. Bem, vamos entender essa história. Então, nós temos um homem rico e um homem pobre. Todas as suas ações de ajuda ao próximo foram, então, colocadas em sacos. E agora, desencarnados, os sacos foram pesados. O saco do rico estava lotado, repleto, ajudado muita gente, muitas instituições. Mas, apesar disso, o peso do saco era quase nenhum. Tornou-se muito leve. O outro, que tinha sido muito pobre, tinha ajudado este ou aquele, mas em quantidade bem menor. O saco dele, muito. Podemos estranhar isso, não é mesmo? Como pode ser isso? Mas Deus explicou. Dirigindo-se ao homem rico, disse: você deu muito. Isso é verdade. E isso é, sim, levado em conta. Entretanto, tem dois problemas. O primeiro, você dava, mas era para aparecer. Você ajudou várias instituições filantrópicas, mas para ter o seu nome consignado em atas e placas. E o segundo problema, você nunca se privou de nada. Você dava do que lhe sobrava. Então, o que você fez foram esmolas. Nada mais do que isso. Não havia o seu coração, o seu sentimento de amor nesse bem que você fazia. E aí, então, Deus se dirige ao pobre. Diz assim: olha, você realmente deu pouco. Você fez pouca caridade. Mas, sempre que você fez, você se privou do pouco que tinha e ajudou os outros de coração, de toda a tua alma. E é por isso, então, que o seu saco pesa muito, porque você fez a verdadeira caridade. Então, o homem rico muito doou, mas eram esmolas. O homem pobre, que pouco doou, mas era a caridade. Ou seja, a questão não está na quantidade, mas está na qualidade. Realizado para ajudar o próximo. E, claro, no sentimento que se colocou na hora dessa ajuda. O rico até dava, até emprestava, financiava, mas, em troca, ele queria ter o nome dele exaltado, queria ficar na história, ganhar, né, uma placa, um prêmio, e assim por diante, passando-se por benemérito. Mas ele cultivava o orgulho, a vaidade, enquanto o outro, apesar de pobre, mesmo na pobreza, procurava ajudar de todas as formas possíveis seus familiares e seus vizinhos. Mesmo a material não se conta pela quantidade, mas sim pela qualidade, pelo sentimento e também pelo sacrifício que se faz. Essa, então, é a lição que nos trouxe esse espírito protetor, provocando em nós reflexão, pensamentos mais profundos a respeito da beneficência, da indulgência, da caridade de uma forma geral. Nós vamos continuar esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, próxima quinta-feira, próxima edição do nosso programa, que nós sempre abrimos o programa O Evangelho em Espírito e Verdade, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Você, então, está aí
convidado para nos acompanhar. Mas agora está na hora de abrirmos o livro O Espírito do Cristianismo, que já está aí na tela, do nosso Caibar Schutel, obra publicada pela Casa Editora O Clarim, e onde Caibar Schutel estuda diversas passagens do Evangelho. E hoje nós vamos ver o capítulo intitulado Jesus em Getsemane, ou no Jardim das Oliveiras. E o nosso Caibar Schutel vai nos trazer, então, a passagem que está narrada pelo evangelista Lucas, no seu capítulo 22, versículos 39 a 46. Vamos então à leitura. Segundo o seu costume, ou seja, o costume de Jesus, saiu para o Monte das Oliveiras, e os discípulos seguiram-no. Chegado àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E separou-se deles cerca de um tiro de pedra. E, ajoelhando-se, orou, dizendo: Pai, se é do teu agrado, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o fortalecia. O resto da passagem também é muito conhecida, porque Jesus, depois da oração, viu que os discípulos haviam adormecido e chamou-lhes a atenção porque eles não tinham vigiado com ele. E aí a sequência é aquela famosa cena da chegada de Judas com os guardas sacerdotais do templo de Jerusalém. Nós falamos aqui de Getsemane, Jardim das Oliveiras, ou como está consignado por Lucas, Monte das Oliveiras, porque essas denominações variam na literatura, mas estamos falando do mesmo lugar, fora dos muros da cidade de Jerusalém. E Jesus foi muito claro com os discípulos, pedindo para que eles orassem para que não entrassem em tentação, porque Jesus sabia o que ia acontecer. Nada de se estranhar que ele se distanciou dos discípulos cerca de um tiro de pedra, porque as medidas naquela época eram outras. Eles não usavam o sistema decimal como hoje nós utilizamos. Diferente. E como Jesus não estava sozinho, porque havia um séquito de espíritos superiores com ele, depois da oração, ele, então, é confortado por um espírito também superior da sua mesma envergadura. Pois bem, vamos, então, passar a palavra ao nosso Caibar Schutel, a sua obra O Espírito do Cristianismo. Ele, então, comenta, dizendo: Nesta passagem do Evangelho, salienta-se as grandes virtudes que nos elevam à morada dos bem-aventurados: amor, oração e dever. As religiões que se dizem cristãs se fundaram na dor. O Espiritismo, desculpem, o Espiritismo é passageiro, que tem por causa ou a inferioridade do espírito ou as condições do meio em que o mesmo se acha, não podendo, portanto, consolidar a crença que ilumina, nem estabelecer a fé que salva. Por isso, a crucificação e a morte de Jesus, precedidas por sua agonia no Jardim das Oliveiras, não podem absolutamente constituir o espírito da doutrina pelo qual o mestre sacrificou os seus melhores haveres. Leiam com atenção o trecho acima citado e digam se a angústia que fazia arfar o coração amantíssimo do Filho de Deus em Getsemane não foi ainda muito maior, incomparavelmente mais dolorosa do que a própria morte que ele sofreu no madeiro infamante? Que quadro tétrico deveria ter se desdobrado a seus olhos naqueles tristes momentos em que o Senhor viu desmoronados
os mais belos templos que, por 3 anos consecutivos, edificara. De um lado, Pedro, Tiago e João em letargo, justamente no momento em que mais precisava da solidariedade do seu amor em preces. De outro, os 8 discípulos em profundo sono, e além do ribeiro de Cedron, o outro discípulo em marcha para o trair, servindo de cicerone à milícia sacerdotal. Vivido sem tristeza mortal? Ação, esforço e trabalho pela coletividade, ver-se abandonado até por aqueles próprios que se sentavam à sua mesa, que participavam dos seus dons, que se iluminavam com as suas luzes, e a quem havia o Nazareno entregue a metade do seu coração. Não bastavam as execrações e as calúnias que lhe eram atiradas pelos inimigos da sua palavra. Não bastava a indiferença dos pusilânimes que haviam bebido na fonte da sua doutrina. Até os seus apóstolos deveriam ceder aos impulsos satânicos dos adversários invisíveis, para mais sangrarem o impoluto coração feito para amar e perdoar. Pai meu, afasta de mim este cálice, mas, se não for possível, submeto-me à tua vontade. E continua, Cai Bachute. Estava escrito que Jesus venceria só, que seus discípulos haviam de ser joeirados como o trigo, para que depois se identificassem com a palavra. E se seus discípulos não dormissem, se orassem e vigiassem, se Judas, liberto de Satanás, reconsiderasse seu ato e voltasse ao Jardim das Oliveiras, e todos os 12 unidos em um, secundando as recomendações do Mestre, orassem, vigiassem, teria Jesus sido preso naquela ocasião pela corte aliada aos oficiais de justiça dos sacerdotes? Cremos que não. E fundas são nossas razões para assim pensar. O Jardim das Oliveiras não era conhecido por todos como sendo um dos lugares em que Jesus costumava ocultar-se quando era perseguido, ou quando queria ficar a sós para melhor meditar, descansar e orar. Sem a indicação de Judas, a corte não encontraria Jesus com facilidade. E se o encontrasse, possivelmente não chegaria a aproximar-se do Mestre. Por quê? Com o auxílio da oração e da concentração dos 12, dar-se-iam, certamente, importantes fenômenos de materialização de espíritos, como aconteceu no Monte Tabor. E os inimigos do Senhor não ousariam avançar, retrocederiam e iriam contar a seus chefes o que teriam presenciado. A prece tem um poder muito grande, muito maior do que se calcula. A prece, auxiliada por uma ação forte daqueles que oram, é capaz de remover montanhas, quanto mais fazer retroceder soldados. Eis, então, a palavra de Cai Bachute no seu livro O Espírito do Cristianismo. Falando, então, dessa cena tão conhecida de todos nós, quando da chamada traição de Judas, quando eles estão lá no monte, ou Jardim das Oliveiras, ou ainda Getsemane, estão ali reunidos, Jesus está orando, mas os discípulos caem em sono. Cai Bachute, no seu texto, coloca a palavra Satanás entre aspas, que nós espíritas sabemos que Satanás não existe. O que existe é a influência dos maus espíritos, mas que um dia também chegarão à perfeição. E que os discípulos sucumbiram a essa influência, não conseguiram ficar em vigília e oração junto com os seus mestres. E aí, então, Cai Bachute faz
por assim dizer, né? Ele faz um sonho, e usa a sua imaginação para tentar entender o que aconteceria se os 12, inclusive Judas, estivessem vigilantes e em oração com Jesus ali no Monte das Oliveiras. Possivelmente, talvez, nos diz Caiba Schutel, Jesus não fosse preso e não seria levado à crucificação. Bem, isso poderia acontecer em outra oportunidade, de uma forma diferente? Sim, poderia, porque o desígnio divino é que Jesus passasse pelo sacrifício por todos nós. Então, ele lembra, à luz da doutrina espírita, o poder da oração, que, aliás, Allan Kardec estuda muito bem, tanto em O Livro dos Espíritos, como depois, nos 2 capítulos finais de O Evangelho segundo o Espiritismo. Foi que vigiássemos e orássemos. Então, manter-se em vigilância contra as más influências, tanto dos que estão encarnados, quanto dos desencarnados. Trabalhando conosco mesmo, no combate aos vícios que ainda possuímos, para o desenvolvimento mais pleno das virtudes que estão em potência conosco. Então, a vigilância é muito importante. E junto dela, então, a oração, porque ela nos liga à espiritualidade maior. E os bons espíritos nunca haverão de nos abandonar. Pelo contrário, irão, então, acorrer até nós e nos socorrer, sustentar nossa fé diante, então, da provação pela qual estamos passando, pelo desafio existencial que está ali à nossa frente. Mas, nesta cena relatada pelos evangelistas, eles confessam que falharam. Quando Jesus se afasta para orar, Tiago, Pedro e João, que eram os mais próximos e que deveriam ficar em vigília com Jesus, eles relaxam e ficam tanto quanto adormecidos. Os outros 8, que ficaram um pouco mais distantes, simplesmente dormiram. E Judas, como conhecemos a história, estava lá nas tratativas com os sacerdotes do templo de Jerusalém. Portanto, houve uma falha. Primeiro na vigilância e, na sequência, na oração, que eles não conseguiram sustentar. E Jesus, então, se viu sozinho e teve a certeza que ele deveria sorver o cálice da iniquidade e do sofrimento para que pudesse, então, implantar o evangelho para a humanidade. Nós vamos conhecer a sequência dessa história semana que vem. O próximo capítulo da obra O Espírito do Cristianismo, no próximo capítulo, Caiba Schutel vai trabalhar a negação de Pedro e depois vai, então, avançar em toda a história que culmina na crucificação do nosso Mestre Jesus. Então, você já está convidado para estar conosco semana que vem, para continuar este estudo, a partir dos comentários de Caiba Schutel, para conhecermos a visão do Espiritismo a respeito desse pedaço final da vida de Jesus aqui na Terra, quando ele encarnou para nos trazer a lei de amor, que ainda não conseguimos compreender totalmente, mas que estamos, graças ao Espiritismo, procurando agora compreender e colocar em prática através da caridade. Então, não esqueça que semana que vem vamos dar continuidade a esse estudo. Pois bem, mas agora nós vamos retornar aqui, vamos colocar de novo aqui a nossa
então, iniciar, né, com nossos comentários sobre as cartas de Paulo de Tarso. Na verdade, os comentários não são nossos. Os comentários são de Emmanuel, esse querido benfeitor espiritual, através do médium Chico Xavier. Não sei se você que está nos acompanhando sabe disso, mas Emmanuel escreveu diversas obras onde ele comenta versículos, tanto dos evangelistas quanto de Paulo de Tarso. Essas obras são Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, Palavras de Vida Eterna e Ceifa de Luz. São 6 obras onde nós encontramos os comentários de Emmanuel dos versículos que compõem os evangelhos e também as cartas de Paulo de Tarso. E nós estamos trazendo os comentários de Emmanuel sobre as cartas de Paulo. Nós já vimos os comentários que ele escreveu a respeito do conteúdo da carta que Paulo escreveu aos Romanos. E agora nós estamos vendo o conteúdo da primeira carta que ele escreveu aos Coríntios. E hoje nós vamos ver o versículo 2 do capítulo 3, quando Paulo de Tarso escreve: Dei-vos a beber leite, não alimento sólido, pois não o podíeis suportar, mas nem mesmo agora podeis. Vamos então passar a palavra ao nosso Emmanuel. Vamos tirar aqui a apresentação da tela, porque agora nós vamos aqui mergulhar no livro Vinha de Luz. A edição atual tem outra capa e outro formato. Nós encontramos o comentário de Emmanuel no capítulo 121 desta obra, Vinha de Luz. Esse capítulo ele deu por título Amizade e Compreensão. Então, Paulo diz aos coríntios que ele havia dado a eles leite, porque eles não tinham ainda a condição de receber algo mais substancial, nem no início e nem agora, que eles já tinham mais tempo, formando a comunidade cristã na cidade de Corinto, na Grécia. Comenta, então, para nós, Emmanuel. De luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhes dizem respeito. Amigos valiosos, que eles entendam os propósitos e valorizem os trabalhos, esquecidos de que as afeições, quanto às plantas, reclamam cultivo adequado. Compreensão se improvisa, e obra de tempo, colaboração, harmonia. O próprio Cristo, primeiramente, semeou o ideal divino no coração dos continuadores, antes de recolher-lhes o entendimento. Sofreu-lhes as negações, tolerou-lhes as fraquezas e desculpou-lhes as exigências para formar, por fim, o colégio apostólico. Nesse particular, Paulo de Tarso fornece-nos judiciosa lição, declarando aos coríntios que os criara com leite. Tão pequena afirmativa transborda sabedoria vastíssima. O apóstolo generoso, gigante no conhecimento e na fé viva, edificar os companheiros de sua missão evangélica em Corinto, não com o alimento complexo das teses difíceis, mas com os ensinamentos simples da verdade e as puras demonstrações de amor em Cristo Jesus. Não lhes conquistar a confiança e a estima exibindo cultura ou impondo princípios, mas sim orando e servindo, trabalhando e amando. Existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento.
Como acontece ao trigo, no campo espiritual do amor, não será possível colher sem semear. Examina, pois, diariamente a sua lavoura afetiva. Observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Não te esqueças da atenção, do adubo, do irrigador. Coloca-te na posição da planta em jardim alheio e, reparando os cuidados que exiges, não desdenhes resgatar as tuas dívidas de amor para com os outros. Imita o lavrador prudente e devotado, se desejas atingir a colheita de grandes e precisos resultados. Eis, então, o comentário do nosso Emmanuel a respeito, então, desta frase, né, deste ensino de Paulo aos Coríntios. Dei-vos a beber leite, não alimento sólido, pois não o podíeis suportar, mas nem mesmo agora podeis. É sabido por todos os historiadores o carinho muito especial que Paulo tinha com a comunidade cristã da cidade de Corinto, que ficava na Grécia. Isso porque, quando Paulo esteve na Grécia pela primeira vez, ele se dirigiu de imediato a Atenas, a grande capital do pensamento grego, a grande capital dos filósofos. E ele achava que teria muita facilidade de apresentar o evangelho àqueles pensadores, porque eles estavam acostumados a voos da alma, do conhecimento. Mas qual? Em Atenas ele foi recebido com frieza total. Todos os que o ouviram desdenharam dos ensinos daquele mestre nazareno da Galileia. E bem poucos se juntaram a Paulo. Mas, na sequência, em Corinto, a palavra dele, apresentando o evangelho, foi bem recebida. E ele conseguiu, então, formar uma pequena comunidade cristã. E ali, ele se demorou um tempo ensinando o evangelho e promovendo a caridade. Ele sabia que não adiantava dar grandes voos morais, éticos, filosóficos, espirituais ali. Era preciso cativar aqueles primeiros cristãos de Corinto através do sentimento do amor, da prática legítima da caridade, falar aos corações e não ao intelecto. E então Paulo, que era doutor da lei, que tinha uma ampla formação judaica e romana, e ele então se absteve de enveredar por esse campo para mostrar àqueles recém-iniciados no cristianismo, no evangelho, que a essência é o amor ao próximo. E foi assim, então, que ele visitou Corinto mais de uma vez e dirigiu pelo menos 2 cartas a essa comunidade, pelo menos são as 2 cartas que sobreviveram e existem até hoje, onde se percebe o carinho que ele tem com essa comunidade e a preocupação dele em entregar a eles orientações de ordem moral e não de ordem doutrinária, porque era uma comunidade muito segura nesses termos, porque era uma comunidade que havia abraçado o amor como base da vida. Então, aprendemos tudo isso através do comentário do Emmanuel e sabendo, então, que precisamos, de nossa parte, também cultivar as amizades, cultivar
o sentimento do amor junto aos outros, porque somente assim conseguiremos a legítima fraternidade, a legítima cooperação e formaremos uma legítima comunidade prudente, que semeia e cuida da semeadura. E é o que nós temos que fazer para termos amizades sinceras, como era o caso de Paulo com os coríntios, e os coríntios com Paulo de Tarso. Vamos continuar, então, a estudar essa carta de Paulo. Semana que vem, já deixando o convite para que você esteja conosco. Mas agora está na hora da nossa dica literária espírita. Publicação da Ideal Editora, que é o Instituto de Difusão Espírita André Luiz, que tem a sua sede em São Paulo, capital. Material de construção reúne textos escritos pelo benfeitor espiritual Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier. Textos que, como sempre, provocam reflexão e nos levam a entender que podemos utilizar, sim, o Evangelho para construirmos o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual e também junto aos outros que vivem conosco. Não deixe de conhecer, então, essa obra, Material de Construção, de Emmanuel, através de Chico Xavier. É a nossa dica literária espírita, ligada, como sempre, às lições do Evangelho. E chegamos à parte final do nosso programa, quando trazemos o nosso querido José Herculano Pires. Herculano Pires manteve semanalmente o programa No Limiar do Amanhã, na Rádio Mulher de São Paulo, capital. Isso foi lá na década de 1970, você está vendo aí no slide, né? Ele fez o programa de 1970 a 1974. Aliás, nesse período, Herculano Pires já estava aposentado da sua vida de jornalista nos diários associados, valido muito pela divulgação do Espiritismo. No final do programa, ele sempre comentava um trecho do Evangelho. E nós estamos trazendo para o programa justamente os comentários do nosso Herculano Pires, que você, além de poder ouvir aqui, pode ler. Olha aí o livro na tela. O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade, lançamento da editora Paideia. Então, você tem os áudios e tem também os textos das falas de Herculano Pires sobre o Evangelho. Nosso agradecimento à Fundação Maria Virgínia e J. Herculano Pires pelo resgate que fizeram dos áudios do programa No Limiar do Amanhã. E vamos, então, ouvir hoje mais um comentário de Herculano Pires a respeito de uma passagem do Novo Testamento. Vamos passar, então, a palavra a ele. Do Cristo em Espírito e Verdade. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos o seguinte: Lucas, capítulo 6, versículos 44 e 45. Pois cada árvore se conhece pelo seu fruto. Os homens não colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro tira o mal. Porque a sua boca fala o de que está cheio o seu coração. Este pequeno trecho do Evangelho de Lucas, como vemos, é também bastante claro na exposição dos princípios fundamentais a que ele se refere. Das boas árvores, nós só podemos colher bons frutos, mas das árvores más, só temos frutos maus. Quando nós enfrentamos um problema dentro da doutrina espírita, devemos sempre levar isto em consideração. Quais são os frutos resultantes, por exemplo, de uma dessas deformações do espiritismo que andam por aí? Dessas deformações que são apresentadas, às vezes, como passos adiante da codificação de Allan Kardec.
Vejamos, por exemplo, o caso do rustenguismo, que é apresentado como um desenvolvimento da quarta revelação. Que resultados deu no mundo o rustenguismo? Que frutos colhemos dos seus livros? Nada mais do que uma situação ridícula para a cultura espírita. Quando alguém lê uma obra daquela e sente ali os absurdos que estão escritos e atribuídos a espíritos superiores, quando alguém faz isto, logo se arrepia, por assim dizer, diante daquelas calamidades que são expostas e tem uma impressão negativa da doutrina espírita. Por outro lado, esses livros não produziram nada no meio espírita. Não levaram os espíritas a se melhorarem, porque não ofereceram bases para a melhora moral, apenas apresentaram fantasias, ilusões, ficções, que não dão resultado nenhum no plano prático. Esses livros não desenvolveram nada, porque apenas embaraçaram o desenvolvimento cultural da doutrina. Assim também, no tocante ao próprio espiritismo. Muitas pessoas condenam o espiritismo sem o conhecer, atacam a doutrina, procuram dizer que ela é negativa. E por que não vêm os frutos para reconhecer a árvore? Se prestarem atenção naquilo que o espiritismo tem feito em todo o mundo, desde que apareceu na França, codificado por Allan Kardec, verão que as suas obras são todas excelentes, porque trazem benefícios para a humanidade em todos os sentidos. Verão que, na realidade, o espiritismo está dando um novo impulso à cultura humana e, ao mesmo tempo, trazendo uma grande contribuição para a tranquilidade das criaturas, a harmonização e a paz social no mundo. Vendo isto, compreenderão, então, que a árvore deve ser boa, porque os seus frutos são bons. Quando lemos este trecho de Lucas, lembramos-nos sempre de um pequeno trecho das memórias do Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, na Índia, lutava não apenas com a dominação britânica, mas também com as infiltrações religiosas. Nós sabemos que os indianos têm as suas próprias religiões. E as tentativas de converter os indianos em religiões cristãs eram intensamente desenvolvidas por pastores protestantes e padres católicos, missionários de todas as religiões cristãs. O Evangelho para ler, ele o leu. E chegando ao fim, perguntaram a ele o que achou desse Evangelho. Ele disse: eu só fiquei pensando o seguinte: como pode uma árvore desta ter dado os frutos que eu vejo entre vocês aqui na Índia? Por quê? Porque todos aqueles missionários, de acordo com o procedimento costumeiro das religiões indianas, não se pautavam pelos ensinos espirituais. E aquilo que na realidade era praticado. Principalmente considerando o Sermão da Montanha, que para Gandhi era a mais bela peça literária e religiosa que ele havia lido na sua vida. O Sermão da Montanha. Então podemos compreender bem o ensino dado por Jesus neste pequeno trecho de Lucas. Devemos sempre ver os resultados das coisas para avaliar a sua natureza. As coisas boas produzem bons resultados, as coisas más, resultados maus. Se observarmos isto com atenção, estamos livres de nos deixar levar pelas mistificações e pelas doutrinas enganosas. No limiar do amanhã, um diálogo sobre o futuro. Muito bem, tivemos a palavra lúcida, abalizada de José Herculano Pires, nos lembrando que, em relação ao Evangelho e também ao Espiritismo, não podemos deixar que pensamentos alheios, estranhos, desfigurem o seu conteúdo. Nós precisamos estar firmes na fé e no conhecimento, para que assim possamos vivenciar e exemplificar a nossa crença, para que não seja letra morta no papel, mas sim que possamos ser adeptos verdadeiros da doutrina imortalista que abraçamos, que
que possamos ser verdadeiros cristãos. Herculano Pires, como sempre, com um olhar profundo e nos alertando, e um alerta muito importante para os dias atuais, porque temos visto pessoas que se dizem espíritas, que estão pelas redes sociais, através da internet, falando verdadeiros absurdos sobre o espiritismo, fazendo comentários que, em verdade, afastam as pessoas da doutrina que é toda fraternidade, solidariedade, liberdade, da doutrina que procura levar o ser humano para a sua moralização e espiritualização. Tomemos muito cuidado com esses pseudo-sábios que ficam, na verdade, enxertando ideias pessoais, interpretações pessoais no espiritismo, quando o espiritismo não é nada disso. É a doutrina trazida pelos espíritos superiores, estudada, organizada, comentada, publicada por Allan Kardec. Com isso, então, chegamos ao final do programa O Evangelho em Espírito e Verdade, contribuindo, mesmo que com um tijolinho, para a era do Espírito na humanidade terrena. Muito obrigado pela sua companhia, que possamos nos encontrar semana que vem para mais uma edição do nosso programa e que Jesus, nosso Mestre, possa nos abençoar para que assim possamos estar juntos, continuando este trabalho da caridade, porque isso é que é importante para que aprendamos a nos amar e a fazermos ao outro somente o que desejamos que ele nos faça. Um grande abraço, paz na sua vida e até semana que vem.